E aí pessoal, beleza? Mais vídeo aqui no Carro de Garagem. Peugeot 208 do novo, nova geração. Hoje eu vou passar para vocês a nossa visão, se vale a pena ter esse carro, e vamos conhecer ele juntos, né? Vamos ver o que ele tem de opcional, vamos ver o que ele tem para oferecer nessa versão Active Pack. E tá aqui pessoal, o novo 208, nessa cor azul, belíssima cor, diga-se de passagem. A nova geração conta com a nova plataforma da Peugeot, que vai ser global, eles vão utilizar em vários carros. Inclusive até uma menção aqui para a galera que curte aqui o nosso canal, né? A gente tem um vasto histórico com os carros da Opel, né? Aqui ainda Chevrolet, e hoje em dia a Opel pertence ao grupo PSA, que hoje também se fundiu com a FCA, né? Formando aí um grupo Stellantis, mas isso é mais aqui para América. Porém, lá na Europa a gente tem então a Opel utilizando agora essa mesma plataforma, ou seja, o Opel Corsa F também utiliza a mesma plataforma, é muito parecido. Vou colocar uma foto do Corsa para vocês terem ideia de quão parecido é com esse carro. Realmente são carros extremamente semelhantes, tanto no visual, e compartilham muitas coisas. Mas aqui no Brasil a gente tem a versão com o motor 1.6 aspirado, que foi a grande crítica do Peugeot 208. Eu acho que realmente, até na nossa visão aqui, poderia realmente ter vindo um motor turbo nesse carro. A Peugeot usou aí como argumento não ter trazido o THP nesse carro, por ele não caber aqui nessa plataforma, nesse motor, né? Nesse 208 novo, eles disseram que não caberia motor 1.6 THP. Porém, quem sabe aí agora com a parceria com a Fiat, eles não consigam colocar o motor aí da própria Fiat, né? Já que eles anunciaram um 1.0 e 1.3 turbo, cairia muito bem nesse carro, e certamente visando aí o mercado, cairia realmente muito bem para o Peugeot 208. Bom, vamos falar desse carro, versão Active Pack. No caso, todas as versões já contam ainda com esse DRL, ele está até aceso aqui. No caso, ele está aceso no modo normal, né? No DRL seria bem mais forte do que isso. Batizado aí pela Peugeot como os dentes de sabre. Tá aqui o logotipo, a nova grade. Realmente o visual bem interessante ficou desse carro. Chama muita atenção nessa cor, né? Já visto que é um carro que ainda tem bem pouco rodando por aí. Realmente não está vendendo talvez o esperado, mas é um carro que a própria Peugeot não tem grandes expectativas de vendas como os concorrentes dele, né? Já que é uma categoria bastante concorrida aí no mercado. Bom, e para quem quiser ver tudo sobre a iluminação do Peugeot 208, a gente tem um vídeo específico para isso, mostrando qual é o farol, o que ele tem de LED no painel. Então vocês podem ver isso num vídeo assim que estiver disponível, vai estar no card para vocês. O novo 208 já começa bem completo, apesar que essa é a Active Pack, né? Que a diferença, basicamente ali, a maior diferença seria o teto panorâmico, que depois a gente mostra. Mas aqui ele já vem com rodas aro 16, né? Pneu 195, largura 5.5, ou seja, legal, ficou bom. A roda combina bem com o carro, ficou de bom gosto. E já tem então rodas de liga leve desde essa versão. Mas a gente já vê que não tem disco traseiro nesse carro. É um carro relativamente, eu não achei o carro tão leve assim. Ele pesa um pouco mais de 1.200 kg. Por exemplo, se a gente comparar com o novo Polo aí, o Polo atual da geração, ele tem 124 kg a mais do que um Polo. Então realmente eu achei um carro um pouquinho pesado. Na lateral ele conta com os espelhos com repetidores de seta desde a versão de entrada. A chave dessa versão não é presencial, a gente tem uma chave convencional, canivete, com abertura elétrica aqui, né? Nada de chave presencial. Bom, aqui é a parte traseira do novo 208, a gente tem essa lanterna praticamente integrada uma com a outra, mas na verdade a gente tem aqui uma peça de design aí para deixar a traseira mais ligada, né? Mas a lanterna em si, ela é menorzinha, ela é pequenininha,
mas sinceramente, realmente aí, mais uma vez, a nossa visão ficou bem bonito o carro, viu? Ainda mais nessa cor azul. Porém, a cor azul ele não destaca tanto nessa, nem mesmo essa parte preta e nem mesmo o teto panorâmico. Aí talvez no amarelo, no vermelho se destacaria mais. Essa versão não conta com os sensores de ré, então somente lá na versão grife que você vai conseguir esse item. E pelo menos ele conta com a câmera de ré, que já muda, já torna uma experiência aí do dia a dia mais fácil, né, de estacionar. Deixa aí agora o seu comentário, o que você achou do visual do novo 208. Vamos conhecer o porta-malas, ver como é que é o acabamento, o tamanho. Bom, são 265 litros de capacidade. Falando do acabamento, me parece muito interessante, todo forrado. Aqui essa parte, toda a parte lateral forrada e a parte do banco, né? Aqui onde que muitos carros pecam, deixando a lata aparecendo, ou mesmo aqui na lateral. O novo 208 não tem isso, tudo forradinho, acabamento realmente muito bom, gostei. Aqui o triângulo fica solto, então para vocês verem, ó, triângulo solto com os filtros aqui, inclusive acabam não segurando muito, a gente pode ver que ele estava até no meio do porta-malas. Tem iluminação do porta-malas. E o step é do tipo fininho, né? Aquele que a gente apelidou de step bicicleta, né? Acho que não tem nada a ver. Porém, é aquele stepzinho fino, né? Realmente bem temporário, não é só para uma ocasião de emergência mesmo, né? Aqui as ferramentas todas seguradas por esse isopor. A parte aqui da tampa com feltro, né? Para evitar os ruídos. Então o acabamento é bom, né? Mas sacrificou um pouquinho do espaço. Para otimizar, na verdade, o espaço, eles colocaram um step temporário. A parte de cima aqui também é forradinha, nada de lata aparecendo, tampando todos os fios. Isso eu achei bem legal. Vamos conhecer o interior do 208. Abrindo a porta a gente vê um acabamento aqui bem interessante, mostrando aqui na claridade. A gente tem uma imitação aqui até de fibra de carbono, que ficou de bom gosto. Junto aqui com um plastiquinho, né, brilhante, e outro imitação aqui também na maçaneta, um aço escovado. A maçaneta ela até mais ou menos um aço escovado mesmo. E o que eu achei legal aqui, ó, revestimento em tecido, né, o Onix, por exemplo, a gente tem um plasticão aqui nas versões compatíveis com essa daqui. Somente lá na Premier que você ia ter um tecidinho na porta, então essa aqui já tem um bom porta-objetos aqui também, ó. Cabe uma garrafa tranquilamente e a caixa de som aqui, não tem tweeter na porta, por exemplo. Então esse é o aspecto ao entrar no novo 208, a gente tem um painel até bem futurista, né? Já remetendo à linha 3008, né, que veio um pouco antes. Então agora já chegou essa tendência no 208, né, com esse volantinho menor. A Peugeot tem esse iCockpit, é uma forma diferente aí dos demais carros, que você observa o painel acima do volante, né? Nos carros comuns aí a gente tem essa visão, que seria por dentro do volante, mas como o volante é pequeno, a Peugeot colocou essa coisa um pouco diferente aí, realmente interessante, mas eu ainda não me adaptei muito bem, sendo bem sincero, eu tive dificuldades aqui com a posição de dirigir. Se a gente ajustar aqui, ó, eu tô na posição ideal, mas eu tenho um pouco de dificuldade aqui para virar o carro, ou seja, acabar batendo na minha perna. Então tive ainda um pouquinho de problema com esse iCockpit, né? É bonito, porém é um pouquinho diferente mesmo, tem que se acostumar bastante. 208 já vem com os 4 vidros elétricos desde a versão de entrada, retrovisores elétricos também, eles não rebatem a travinha aqui do vidro elétrico traseiro. Aqui a parte do painel, todo em plástico. Eu achei um plástico até aparentemente resistente. A central multimídia de 7 polegadas. Ela não teve grandes novidades. Podem ver que ele faz essa varredura um pouco diferente, justamente por o contagiro ser ao contrário do velocímetro. E não tivemos grandes novidades nessa central multimídia. A gente tem a mesma aqui dos antigos 208. Que sinceramente, ela é boa, ela é bem completinha, tem o que você precisa aí, Android Auto, Apple CarPlay, tem bastante coisa sobre o veículo, da parte de consumo.
O ar-condicionado fica também aqui, então a gente tem um grande espaço nessa parte aqui de baixo do painel, porque a gente não tem os comandos de ar-condicionado. Então sobra bastante espaço aqui para os porta-objetos. Aí na versão Allure você já tem um carregamento por indução, nessa versão Active Pack você ainda não tem. Tem um acabamento todo brilhante aqui, ficou bonito o acabamento realmente do carro, dá um aspecto até mais elegante, vamos dizer assim. E aqui toda a parte que você pode configurar o veículo pela central. Realmente já havia testado os modelos antigos e não vi nenhuma novidade nessa central multimídia. Bom, e aqui eles colocaram agora esses botões, né, tanto quanto diferentes também a posição. Que a gente tem uma posição mais reta e eu, utilizando o carro até a noite, tive um pouquinho de dificuldade para identificar qual era cada botão. Você vai ter que realmente se adaptar com o carro e saber aonde fica cada comando, porque é um pouquinho difícil a visão. Aqui de dia é boa, mas de noite é um pouquinho difícil a visão desses botões. É o que eu achei aqui na sensação ergonômica do carro. Outra parte inusitada aqui da ergonomia é o câmbio, né? Porque a gente tem aqui os comandos do câmbio, eles são bem pequenos. Se a gente ficar aqui longe, ó, a gente tem uma visibilidade pequena dessa parte do câmbio, para a gente saber onde está aqui exatamente a posição da manopla. Vocês podem ver, ó. Então, em vez de ficar aqui já ao lado da própria manopla, como a gente vê aí na grande maioria dos carros, ele fica bem aqui. Então imagina aqui, ó, o motorista, ele tem a visão bem pequena desse lado, acaba que o passageiro tem a visão melhor aí da posição do câmbio. Acabamento aqui da manopla em couro. E aqui a parte de baixo toda em plástico, porém não temos o carpete aparecendo, né? A gente tem até o final aqui esse revestimento. Então 2 porta-copos, tem mais um porta-objetos aqui atrás e uma tomadinha de 12 volts para complementar. O que eu acho bom, né, para os carros modernos tem, são as entradas USB. Temos 2 entradas USB, né, das convencionais. A tipo C não tem ainda, que hoje em dia começa a ganhar mais espaço. Hoje ainda o 208 conta com as antigas USB, mas são suficientes ao meu ver. O porta-luvas tem um bom espaço, ele é até bem profundo, ele não tem iluminação, mas ele tem um bom espaço. Bom, agora vocês estão vendo o teto panorâmico com mais detalhe. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Um teto realmente bem grande, ele não vai abrir, né, como um teto solar, mas em contrapartida ele é bem maior do que um teto solar comum, né? Então a gente tem aqui esse teto, é mais para entrar uma luz mesmo. No caso a persiana aqui, ela não é vazada, o que é bom, mas ela é manual, né? A gente não tem essa persiana elétrica, né? Ainda assim conta com as alças, as famosas alças, tanto na frente quanto atrás, isso é bom. Não tem regulagem do cinto, de altura do cinto, isso é um item comum que a gente vê, não tem aqui no 208. E novamente mostrando aqui, eu gostei bastante do conforto desse banco. Se a gente analisar esse tecido aqui, ó, central, ele é bem macio realmente, bem legal. As abas abraçam bastante aqui. E a espessura do banco, ela é acima da média para a categoria. Eu acho que é bem interessante. O banco ficou muito bom, né? Com uma regulagem aqui, ele não seguiu a tendência de mercado, aqueles apoios fixos. Gostei disso daí. E novamente aqui sobre o modo de condução do carro, não só o câmbio, mas outra parte até mesmo de ergonomia, né? Vamos falar assim, galera. Onde você procuraria um modo esporte ou um modo econômico do câmbio? Por aqui, né? Então a gente não acha essa informação aqui. Outra parte de ergonomia. E aqui, será que é aqui? Na multimídia? Não. Eles colocaram bem aqui desse lado, onde é inusitado. Eu achei inusitado essa posição do modo eco e do modo esporte do carro. Diferente, né? Não que seja ruim, mas outra coisa que você tem que se acostumar. A Peugeot, ela adota todas essas coisas um pouco diferentes para o carro, né? Isso é que a gente começa a reparar quando a gente anda num Peugeot. Parte da iluminação aqui de cima, ó, não tem individual, somente uma, né? Aqui no meio, nada de individual. Também não tem iluminação nos espelhos, né? Nenhum dos dois lados, mas tem as tampinhas. Pelo menos as tampinhas. Os limpadores aqui do para-brisa, com intermitente variável. Não temos
função automática do limpador, e nem mesmo dos faróis. A gente tem os faróis aqui nas aletas. Mas o que melhora aqui na parte de ergonomia e ajustes ao dirigir, que a gente tem ajuste de altura do banco, regulagem comum, e ajuste de altura e profundidade do volante também regulável aqui. Então isso ajuda aí na posição de dirigir, né? A gente tem aqui os bancos que eu falei bem confortáveis e essa posição de dirigir aqui, né, no iCockpit da Peugeot. Então essa é a impressão geral aqui do interior do 208. Conferindo aqui agora o espaço interno traseiro, já está regulado lá para minha altura, que é na faixa de 1,80 m. Eu vou bem encostado aqui nos bancos da frente, os joelhos. Não tem proteção pro motorista, ou seja, se o passageiro aqui ficar, o joelho aqui vai pegar lá nas costas do motorista. Mas ele tem uma profundidade aqui para encaixar os joelhos, né? Mas mesmo assim eu achei bem apertado. Não é espaçoso realmente aqui atrás. O teto solar ele vem até aqui, porém ele tem um ressalto para a cabeça. Então o espaço para a cabeça é bom, mas eu achei bem pequeno mesmo aqui atrás, né? Não cabe 5 adultos aqui não. Vai ter que caber 4 adultos e uma criança aqui talvez no meio. Falando em criança, temos os Isofix e os 3 apoios de cabeça, que hoje é bem comum, com o cinto de 3 pontos ao meio, né? Os assentos aqui atrás são bons, mas eu acho que os da frente realmente foram mais caprichados. A espessura dos bancos aqui atrás é bem fininha. Se a gente puxar aqui, por exemplo, ó, olha aí, só puxei, galera. Só puxei e o banco sai assim facilmente, tá? Não é problema dessa unidade, é uma coisa realmente do carro. Os vidros elétricos aqui atrás são iluminados, não temos parafusos aparecendo. O acabamento aqui atrás segue bom. Tem a lata aparecendo, né? Como é um carro azul, acaba destacando a lata aparecendo aqui. Isso é normal do carro, dessa categoria, não dá para exigir mesmo muito. E basicamente aqui atrás é isso, não tem nenhuma saída de ar, normal também para esse tipo de carro. Porém a gente está falando de um carro de 80 mil reais, então é um carro caro. Por fim, o motor 1.6 aspirado de 118 cavalos de potência máxima, 5.700 RPM, um torque de 15,5 kgfm a 4.000 RPM. Um câmbio automático aizinho de 6 marchas, né, levando um conjunto de desempenho abaixo até das expectativas, né? A gente tem um carro que realmente veio um preço alto para o mercado e com essa mecânica um tanto quanto antiga. A gente tem um motor que está há muitos anos já na própria Peugeot. A gente não esperaria que a Peugeot traria esse motor novamente para essa nova geração e aconteceu. E é o fator talvez principal que grande parte dos consumidores não estão optando pelo 208. Se tem um fator contrário a isso, não somente o preço infelizmente é uma tendência geral, tá subindo demais todos os preços dos carros. Isso é uma pena, realmente uma infelicidade, né, de nós consumidores, mas também uma pena que não veio aqui um motor turbo nessa nova geração, ao menos por enquanto. A gente tem outra opção, que é o 208 GT E, que aí é um motor um carro totalmente elétrico, né? Só tem um motor elétrico, vai ter um desempenho bacana, né? Só que vai ser um carro um pouquinho difícil usabilidade aqui no Brasil, né? A gente ainda não tem estrutura necessária para usar somente um carro elétrico. Talvez aí daqui uns anos isso seja mais comum, mais ou menos aqui em 2021 a gente acaba dando prioridade mais para carros turbo ou carros híbridos. A mecânica do 208 realmente está, na minha opinião, aqui na nossa visão, está defasada. Mas então mostrando, ó, manta acústica, bom item aqui para isolamento acústico, varetinha normal, não dá para esperar uma alça pantográfica, e você já conhece esse motor bastante há muitos anos aqui no nosso mercado. Bom, a gente conheceu junto aí o 208, o que vocês acharam dessa versão Active Pack? Já vem bem completinha, achei legal. Versão grife aí você ia ter LED nos faróis, ia ter projetor, ia ter umas coisas a mais, umas tecnologias inovadoras que não tem praticamente que não vai ter nenhum carro mesmo da categoria. Grife vai ter aquela câmera que lê placa, que corrige na faixa.
Se você come faixa, ele vai corrigir. Então tem algumas tecnologias exclusivas para essa categoria. O Peugeot, o 208, ele trouxe realmente alguns itens que impressionaram, mas o que não impressionou foi a mecânica. Pois é, pessoal, acho que chegamos num ponto onde o carro de 80 mil reais com essa mecânica antiga, vou dizer para vocês, eu não compraria o novo 208, ao menos enquanto ele tiver essa motorização. O elétrico é interessante, porém um preço ainda exorbitante. A gente não tem uma acessibilidade grande ainda de carros elétricos, tanto para uso quanto para os próprios preços ainda estão muito elevados. Creio que aí nos próximos anos a gente vai ter mais acesso a essas tecnologias, mas infelizmente ainda tudo muito caro. Cara, é o tipo de carro que só faltou um motor mais novo. Só isso, eles acertaram, trouxeram um carro design incrível, achei o carro impressionante, um design muito bonito para quem leva esse fator aí em conta. Eles acertaram bem nesse fator. A plataforma moderna, plataforma modular da Peugeot, então tem uma dirigibilidade muito boa, é um carro realmente moderno, mas é isso, só falta a Peugeot atualizar essa mecânica. Eu sei que por conta de vários e vários fatores aí de fabricação é complicado, mas o consumidor é exigente e a gente tem que ser exigente. Então acho que por conta disso mesmo que eu não compraria o 208, por conta da mecânica. A gente vai ter um carro que não tem um consumo muito agradável, tem um consumo um pouco elevado, esse 1.6 aspirado. O câmbio é bom, o câmbio está dentro do que a gente esperaria, e só que o motor não casa muito bem com isso. Então a gente tem um consumo mais elevado de combustível, a gente tem um desempenho completamente abaixo das expectativas. O carro não anda bem, o carro pesa mais ali de seus 1.200 kg, 1.250 kg nessa faixa, então não dá para imaginar que o desempenho desse carro é empolgante. Pessoal, acho que é isso. Eu não compraria justamente por causa da mecânica, mas no restante eu gostei bastante do carro. Beleza? Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês concordam comigo, deixem aí no comentário. Se vocês discordam também, deixem no comentário pra gente sempre debater aí esse assunto automotivo. E é isso. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.